Capítulo 281 Sugestão de Loki. Haha tio. Os olhos de Loki se inclinavam para cima quanto mais ele ria. Brinquedo novo. Um novo brinquedo e uma peça de xadrez foram adicionados a este divertido jogo. Então, como ele poderia não estar feliz? Imediatamente, seu cérebro começou a girar. E logo, um pensamento ruim veio à mente. Seria ruim se eu quisesse que meu querido amigo perdesse. Se Lúcifer conhecesse seus pensamentos, ele sem dúvida arriscaria tudo para espancá-lo. Inicialmente, Loki queria que Lúcifer tivesse sucesso apenas para ver o que os céus fariam. De fato, ele queria que o caos e a travessura dominassem o lugar para seu desprezo. Mas em tudo isso ninguém pensou nos humanos. Tio. O que aconteceria se os oprimidos que ninguém considerava acabassem vitoriosos? Um sorriso assustador estampado no rosto de Loki. Nem os céus, nem Lúcifer e sua gangue, nem os demônios novatos. Mas os fracos em quem ninguém pensava. Bom, que bom! Loki lambeu tanto os lábios que quase os arrancou com a língua. Eu sou tão ruim, mas eu gosto. Imaginar como as esperanças de seu querido amigo seriam esmagadas e transformadas em ódio foi o suficiente para lhe dar êxtase. Seu amigo vem trabalhando há milênios para chegar a este ponto. No entanto, tudo desabaria com um fator desconhecido que eles ignoraram desde o início dos tempos. Caos, carnificina, descrença, relutância. Tio. Os humanos eram as novas peças de xadrez, e ele já havia decidido quem traria o melhor choque e turbulência. Ei, você não pode culpá-lo por isso. Quem pediu aos seus supostos amigos que se elevassem até a lua? Quanto maiores as expectativas, maior a decepção. Seu amigo teria um ataque cardíaco. Ele ficará enlouquecido de fúria e ficará furioso. Como os humanos lidarão com isso? Se eles o derrotassem, seu querido amigo não vomitaria sangue e desmaiaria de tanta raiva. Como os céus puniriam seu querido amigo? Inúmeras perguntas intrigantes surgiram na mente de Loki. Quanto mais ele imaginava as coisas, mais seu coração tremia de alegria. O interessante é que ele não se sentiu nem um pouco culpado, sabendo que acabou de ver Lúcifer não muito tempo atrás. Lúcifer, então depois de me enviar nessa caçada mortal, você ainda tem coragem de não ficar do meu lado. Diga-me a verdade, você está apenas brincando comigo. Ponto. Loki esfregou o queixo de brincadeira. Ainda tenho que trabalhar com todos os lados, transformando as coisas do jeito que eu quero. Afinal, como pode ser divertido se ele não adiciona um pouco de espaço e açúcar à medida que a data se aproxima? Ele pode já ter mudado de ideia sobre quem queria ser vitorioso. Para ele, nenhuma decisão foi permanente. Tudo dependeria de quanto essa nova peça de xadrez satisfizesse seu apetite. Os olhos de Loki brilharam com uma luz estranha, mas cruel. Se ele decidisse ir com Dorian e amanhã, as ações de Dorian não seriam tão divertidas para ele, então mudar de ideia não passaria de um pensamento. E, claro, para fazer isso, não seria certo ele vender suas informações para punir brutalmente essa peça de xadrez por desperdiçar seu tempo e atenção com ele. Como Loki ainda era um deus estranho e inferior, ele desenvolveu um certo nível de orgulho gravado em suas veias. Se ele mostrasse favor a um mortal, é melhor que essa pessoa tenha certeza de que vale a pena, ou eles teriam que desprezar a si mesmo. E acredite, ele tinha 1 milhão de maneiras de lidar com peças de xadrez indesejadas ou quebradas. Seu olhar é perigoso, ele semicerrou os olhos para Dorian. Para o seu bem, é melhor você ser interessante e divertido para esse papai. Dorian também o estava observando. Que estranho, sistema, ele notou você. Ah, anfitrião, como você sabe? Tome isso como um sentimento. Você é estúpido demais para entender. Colchete que abre aspas, colchete que fecha. De que lado estava seu anfitrião novamente? O que você justifica esse insulto? Prejudicado. O sistema não chorou, mas queria chorar. Ponto. Os cantos dos lábios de Dorian se inclinaram levemente. Embora Loki fosse um deus inferior,
suas travessuras e engenhosidade eram conhecidas por exorcistas e mortais comuns em muitos mundos. Um deus menor que poderia fazer tanto aos deuses principais significava apenas que suas capacidades estavam longe de ser poucas. Mesmo agora, ele deveria estar trancado, mas ele havia contornado a segurança estabelecida por aqueles deuses proeminentes e se aventurado pelo cosmos sem ser detectado. Então não foi estranho que ele não pudesse ver o sistema. Que intrigante! Parece que meu sistema idiota é muito mais valioso do que eu pensava. Mesmo os outros deuses e deusas proeminentes podem não ser capazes de identificá-lo. Então, quão poderoso era o ser que o criou? Aquele ser sabia algo sobre si mesmo. Foi realmente um erro para ele vir a este mundo. Seu sistema estúpido poderia pensar isso, mas Dorian não acreditou. Quando ele chegou a este mundo, o sistema disse que havia trazido o hospedeiro errado. No entanto, com o passar do tempo, ficou mais evidente que ele foi trazido aqui de propósito. Coincidências desse tipo eram inacreditáveis. Mas também era estranho ele mesmo e seu senso de familiaridade com os vários feitiços e livros mais polidos concedidos a ele pelo sistema. Vários fatores o fizeram duvidar de si mesmo. Mas se ele não tivesse verificado a essência e o ser de sua alma, ele teria jurado que não era mortal. O interesse de Dorian pelo mestre do sistema foi mais uma vez despertado. Quem foi? Quem o projetou para vir aqui? Ponto. Olhando para Loki, Dorian decidiu deixar a questão de sua estranheza para trás. Deus Loki, sou um homem ocupado que não gosta de divagar. Então vá direto ao assunto e diga isso. O que você quer comigo? O que ele queria? Ei! Com uma expressão brincalhona no rosto, Loki flutuou ao lado dele. E se eu te dissesse que queria te ajudar? Fim do capítulo. Capítulo 282. Um bom tapinha nas costas. Grão-mestre, eu voltei. Abrindo a porta da limusine, Butler Shen rapidamente mandou seu mestre entrar, temendo que ele demorasse muito para voltar. Dorian respondeu muito levemente, sentado no veículo. Deu uma breve olhada na floresta. E logo eles partiram. Fazer um acordo com aquele malandro? Sem chance. Dorian não aceitou nem demonstrou interesse no que o homem tinha a dizer. A conversa deles foi mais ou menos assim. Loki, você tem muitos inimigos, então por que não te ajudo de graça? Dorian, obrigado, mas acho que posso cuidar das coisas por enquanto. Quão mais interessante seria se eu ganhasse sem a ajuda de ninguém. Suas palavras não apenas deixaram Loki excessivamente animado, mas também salvaram seu pescoço. Ele não queria aquele encrenqueiro se intrometendo em seu trabalho e em seus planos. Então, para fazer o cara deixá-lo em paz, esse era o único jeito. Dorian havia mais ou menos compreendido a mentalidade desse deus pervertido e doente. O que o cara queria era um bom entretenimento. Dorian não sabia, mas inicialmente Loki planejava retornar em 2 anos para ver o grande confronto. Mas agora, por causa de seu interesse em Dorian, Loki decidiu vir vários meses depois. Isso mesmo, ele estava tão animado que planejou decifrar ainda mais o código da sala que o continha, dando-lhe mais tempo para vagar pelo cosmos sem ser detectado. Além de ser uma divertida peça de xadrez, algo mais o intrigava. E esse foi Dorian como um todo. Quais foram exatamente suas origens? Que estranho. Loki podia ver profundamente as origens de muitos seres celestiais e até mesmo de Lúcifer e daqueles do submundo. Fale menos sobre ver um mortal com um único olhar. Então por quê? Porque esse cara estava envolto em uma camada de névoa quando tentou espiar. Sem chance. Loki odiava admitir, mas a menos que descobrisse as origens de Dorian, ele não permitiria que ninguém matasse Dorian. Nem mesmo os céus ou os do submundo. O engraçado é que com sua natureza excessivamente curiosa, sucesso e travessuras, ele sentia como se o assunto o mantivesse como refém, impedindo-o de brincar muito com Dorian. Lembre-se, ele era um ser que conseguia obter informações rapidamente em muitos lugares que muitos não conseguiam. Nunca houve nenhum segredo que ele quisesse descobrir e que não o fizesse. Então,
Como poderia o assunto de Dorian não intrigá-lo? Se possível, ele adoraria amarrar Dorian em uma cadeira e começar a experimentar. Pena que ele sempre tinha aqueles malditos cães celestiais atrás dele, sempre tentando monitorar seus movimentos sem parar. Se não, ele deixou um boneco parecido em sua cela. Seu tempo foi limitado, pois depois de um tempo, o sistema prisional que ele quebrou seria restaurado à sua forma original, destruindo seu manequim. No final, Loki estava muito interessado em Dorian para vê-lo morrer tão cedo. Mesmo sem Dorian dizer nada, ele decidiu adiar as ameaças maiores muito além dos poderes de Dorian. O menino estava muito fraco. Seria uma pena se ele atraísse os principais seres mortais tão cedo. Pensando assim, Loki apareceu em outro mundo mortal, discutiu-se como outro demônio poderoso, varrendo milhares de criaturas à vontade. Mas como ele fez isso sem que os demônios sentissem que um ser celestial os estava atacando? Esse era todo o segredo de Loki. Como um trapaceiro, se ele não pudesse fazer tanta manipulação, então seu título não seria indigno. Você o despreza demais. Ponto. Em outro mundo. Tio. Muitas criaturas choraram de dor enquanto uma propriedade inteira pegava fogo. Aos olhos conjugais, essas chamas eram comuns. Mas para aqueles que estão no submundo, como poderiam não reconhecer as chamas batizadas pelo abismo? Com ódio nos olhos, eles olharam para o ser que causou tudo isso. Seguros. Como você ousa? Vemos que depois que seu príncipe novato matou Asmodeus, príncipe do orgulho, todos vocês estão ficando muito ousados. Vocês se atrevem a atingir nosso príncipe da ganância, o acampamento de Mamon. Ousado. Os homens da vila foram reduzidos ao nada, cheios de raiva e ódio absoluto. Até os últimos segundos, eles estavam convencidos de que foi esse cara, seguros, que os matou. Mas no último momento, quando suas almas foram julgadas, eles ficaram tão perplexos e atordoados. O que acabou de acontecer? Depois que um ser do submundo mata outro, eles não deveriam renascer no abismo? Então, por que eles estavam agora indo para o reino celestial para julgamento, para serem enviados para julgamento e incontáveis reencarnações? A energia e a essência maligna que os matou não puderam ser chamadas. Então foi um erro na matriz? A resposta foi simples. Ponto. Loki imitou, hipnotizou e manipulou tanto as coisas que mesmo os anjos que verificavam essas criaturas não entenderiam por que essas criaturas foram enviadas para o céu depois de serem mortas por seus companheiros do submundo. Loki ainda deveria estar preso. Então, como ele poderia se revelar? Por favor. Com um aceno de mão, ele matou todos, exceto um, deixando-os relatar o assunto ao príncipe. Assim, Loki começou sua peça. Quer fossem dos príncipes antigos ou dos príncipes novatos. Às vezes ele usava força bruta, outras vezes imitava sua habilidade de se parecer com os do submundo e assim por diante. Suspiro. Ele poderia dizer que foi quase fácil demais. Com chifres falsos saindo de sua carne, ele segurou os sobreviventes do lado dos antigos príncipes, perguntando onde estava o mundo que eles planejavam fazer seu maior ataque. Sem dúvida, suas ações acelerariam a necessidade dos antigos príncipes limparem os novos príncipes antes que todos os seus planos fossem expostos. Além disso, ele também vazou 5 a 8% ou uma fração do plano para os príncipes novatos, agindo como um demônio trêmulo que foi pego no local antes de fugir como um coelho correndo para salvar sua vida. Claro, visto que ele também destruiu muitos dos seres supremos dos príncipes novatos, é melhor você acreditar que eles também iriam à guerra com os antigos. E durante esse tempo, porque eles não queriam que esse mundo fosse descoberto, os antigos príncipes definitivamente limitariam a entrada nesses mundos ou impediriam seus homens de entrar e sair por enquanto. Ficar escondido era melhor, para que não fossem seguidos pelo inimigo. Nesse caso, seus planos não seriam praticamente fúteis. Loki fez tanta coisa que teve vontade de dar um tapinha nas costas. Ponto. E assim, ele conseguiu manter os grandes chefes focados na guerra entre todos os príncipes.
Ninguém jamais pensou nos humanos ou no verdadeiro culpado agindo nas sombras. Bom, isso deve mantê-los ocupados por um tempo, até eu decifrar as origens do menino. Ninguém pode matar meu brinquedo. Fim do capítulo. Capítulo 283. Uma viagem longe. Assim, os dias passaram rápido. O submundo estava em crise e todas as forças estavam furiosas. Os príncipes novatos queriam saber quais planos os príncipes antigos estavam tramando. Outra guerra sangrenta era inevitável, com criaturas importantes e poderosas sendo chamadas de volta. Mais uma vez, as coisas foram se perdendo e desaparecendo, com várias peças importantes sendo roubadas por cada lado. Mamute, príncipe da ganância, encontrou o item que ele trabalhou duro para localizar, já promovido com palavras dizendo que estava com os novos príncipes. Belfegor, príncipe da preguiça, também estava enlouquecendo ao descobrir que o intensificador que ele trabalhou tanto para preparar durante milênios agora foi roubado. O que é pior, ele não poderia manchar isso no submundo. Então, isso não significa que poderia estar escondido em qualquer um dos bilhões de mundos que existem por aí. Droga! Todo o submundo estava em completo caos. O fedor da morte no campo foi emitido fortemente. Ninguém teve tempo para se concentrar em outros assuntos, exceto estes. Suspiro. Os dias passaram assim, sem o conhecimento de Dorian. Tian State. Dorian estava sentado na sala de jantar, tomando um café da manhã simples, mas gratificante, com chá. E enquanto comia, Shank e Howlin baixaram calmamente sua bagagem de cima, levando-as para um dos veículos, junto com alguns materiais exorcistas nas caixas de madeira. Estava claro que hoje seria um dia ensolarado. No entanto, como o grão-mestre estava viajando para muito longe, sua ausência apenas causou uma atmosfera sombria no ar. Talvez porque Dorian sempre esteve com eles desde o início, tê-lo afastado por tanto tempo fosse realmente muito estranho para eles. Mas é claro, eles nunca iriam relaxar, mantendo os assuntos da propriedade em dia até o retorno do grão-mestre. A única pessoa que saiu com o grão-mestre foi Shank. Ele também colocou a bagagem no porta-malas do veículo e levou um casaco extra só para ter certeza. Tudo bem, eles estavam prontos para ir. Tudo o que restou foi o grande mestre fazer a ligação. Gole. Angzen engoliu em seco, secretamente dando algumas olhadas em seu aluno. Como prometido, Dorian concordou em acompanhá-lo de volta à aldeia rural onde nasceu e foi criado. Ser chamado de vila significava apenas que o local do assentamento tinha uma pequena população de 500 a 4.000 habitantes. Os jovens da aldeia, tal como ele, sonham em mudar-se para as grandes cidades o mais rapidamente possível. Alguns ficam para trás, herdando as fazendas, terras e negócios de suas famílias, enquanto outros retornam da cidade após não conseguirem se estabelecer oficialmente. Em suma, sua aldeia sempre teve um fluxo populacional constante e raramente mutável. Embora a massa de terra fosse extensa, com muitas quintas e casas espalhadas, a população sempre foi pequena e sempre foi um problema para os chefes das aldeias, que queriam aumentar as suas aldeias. Claro, sua aldeia também tinha uma fábrica montada por um grandalhão em uma das principais cidades. A fábrica proporcionava muito rendimento aos aldeões, com pelo menos uma criança ou pessoa da família a trabalhar na fábrica. Muitas vezes, os mais velhos herdavam enquanto os restantes tinham de encontrar trabalho na fábrica ou fazer outros pequenos negócios de rua. Mas mesmo com a fábrica instalada, poucos residentes em locais maiores deixariam as suas cidades prósperas para viajar para estas aldeias remotas em trabalho, enquanto viviam em casas a que não estavam habituados. Assim, a população sempre foi relativamente constante. O corpo de Angzen tremia de ansiedade. Alguém pode dizer a ele por que ele não percebeu que esse aluno era tão intimidador? Talvez porque esta fosse sua primeira vez em uma propriedade tão rica ou por causa do que ele sabia sobre Dorian que o deixou com um pouco de medo de irritar esse deus. Tenho que ter cuidado para não ofendê-lo, ou não morreria sem que alguém encontrasse meu cadáver. Angzen segurou seu pão torrado com as mãos trêmulas, tentando se conter.
Aluno Dorian, depois que usei seus talismãs, o ar sombrio ao meu redor desapareceu. E ninguém mais ao meu redor também sofreu acidentes. Deveria ser. Dorian respondeu calmamente. Antes de mandar Anguisen embora, Dorian manteve o fantasma de seus pais em um pingente. Depois disso, ele deu a Anguisen talismãs de proteção contra fantasmas e instruções sobre como equilibrar seu yin e yang, visto que ele entrou em muito contato com Yin graças a seus pais fantasmas. Dorian olhou preguiçosamente para ele pelo canto dos olhos. Coma. Temos um longo dia pela frente. Assim, Anguisen rapidamente comeu a refeição sem demora. Afinal, seu aluno estava certo. Eles tiveram que sair rapidamente, levariam 16 horas para chegar à sua aldeia. Então, hoje, eles passariam o tempo na estrada. E amanhã, eles começarão com o que for preciso fazer na aldeia dele. De acordo com o que o grão-mestre disse, eles podem ficar lá por um dia ou até 2, dependendo da situação em questão. É por isso que, apesar de levar pouca bagagem, ele entrou para levar consigo todas as necessidades. Assim, Dorian e Anguisen terminaram a refeição e seguiram em direção ao veículo. Shen, Buou, Haru, Haolin, Zulin. Vocês 5 conhecem suas tarefas. Sua principal prioridade são meus pais, seguidos por todo o resto que protege a propriedade e a academia. Pandrol está aqui com vocês. Então guarde esses lugares e continue treinando. Não diga mais, eles fariam o que ele disse. Com isso, Dorian, Shank e Anguisen partiram. Mas algumas pessoas intrometidas simplesmente não conseguiram evitar relatar o que viram. O que, partindo para uma longa viagem, Alice se sentiu obrigada a relatar isso ao Sr. Green rapidamente. Isso pode ajudá-la a acelerar as coisas. Senhor, eles acabaram de sair da mansão para uma longa viagem. Mensagem enviada. No hotel, o rosto de Green ficou distorcido. Ele também recebeu a notícia de que o veículo de Dorian havia saído da propriedade, mas achou que eles estavam circulando pela cidade. Uma viagem? Droga! Ele agarrou seu capacete com força. Atrás deles. Não importa o quão longe eles vão, fique atrás deles. Snake e o resto estavam nervosos, sentindo que seu alvo estava ficando mais misterioso a cada dia. Mas eles não eram os únicos que se sentiam excessivamente ansiosos. Numa cidade entre a aldeia de Anguisen e esta cidade, uma visão ainda mais estranha estava ocorrendo. Ah, tio! Uma mulher gritou com toda a força ao ver seu marido entrar em sua casa. Seu coração batia forte enquanto ela usava suas descobertas para rastejar para trás, horrorizada. Não, tio! Como você pode estar aqui? Eu enterrei você no ano passado. Suas pupilas dilataram e seus cabelos ficaram eretos. Alguém, qualquer um, por favor, salve-a deste pesadelo. Fim do capítulo. Capítulo 284 Cidade do Pico Alto. Não. Ah, tio. A mulher petrificada sentada no chão soltou um grito cheio de terror e arregalou os olhos. Seu grito macabro falava de seus tremores como se ela já tivesse um pé na cova. Porém, em não mais que 5 segundos, os gritos pararam e tudo voltou ao normal. Mas o que poderia ter acontecido? Que mistérios existem nesta estranha cidade? E quanto à névoa do palco que agora engolfava completamente a cena? Anoitecer, estava frio devido à posição de descanso da cidade acima das colinas imponentes. As coisas nunca foram como pareciam. VRMMM tio. Dorian, Shank e o professor Anguisen estavam agora a caminho da aldeia de Sopo. A clareira estava silenciosa, com Dorian fechando os olhos e recostando-se, Shank no volante e Anguisen lendo um livro. Era sua prática habitual ler enquanto viajava. Como intelecto, ele gostava de ser atraído para o mundo de muitos autores enquanto usava os ruídos leves dos motores de carros, ônibus e trens em suas viagens como sons suaves de foco. Acontece que neste ataque em particular, seus nervos estavam à flor da pele, com ele dando várias olhadas em seu ex-aluno. Sua barriga estava cheia de 1000 borboletas e seus músculos estavam tensos.
Interiormente, ele estava feliz que Dorian escolheu dormir, ou então como ele teria se comunicado com esse seu aluno grão-mestre. O constrangimento era tão real. Como educador entusiasta, se isso fosse passado, ele provavelmente passaria pelo menos uma pequena parte da viagem educando seu aluno sobre a vida ou a escola. Mas agora, ele não se atrevia a fazer isso, quer Dorian estivesse acordado ou não. Como me comunicar com esse meu ex-aluno? Ele descobriu que, além do elefante na sala, também conhecido como seus pais fantasmagóricos, ele não conseguia falar sobre mais nada. Toque. Tio. Seu telefone o assustou, fazendo-o jogá-lo no ar e pegá-lo desajeitadamente. Era sua esposa. Você aguenta, afirmou Shanqi. Eles não eram criminosos que o mantinham como refém. Então o professor Anguisen poderia fazer o que quisesse. No entanto, porque ele ainda estava nervoso como se uma arma estivesse apontada para ele. Você já saiu? Sim. Anguisen respondeu, tentando parecer calmo. Sua esposa não sabia sobre o fato de seus pais terem se transformado em fantasmas. Se ele contasse a ela, ela não pensaria que ele estava ficando louco com toda a pressão sobre ele. A essa altura, não demoraria muito para que os vizinhos intrometidos também ficassem sabendo disso, ligando para uma clínica para levá-lo embora para sua própria segurança. Afinal, pessoas loucas também podem prejudicar outras pessoas. A voz preocupada de sua esposa ecoou. Eng, você deve se lembrar de voltar rápido. Aquele empréstimo de tubarão prejudicará as crianças e a mim se você demorar muito. Não quero parecer rude e perverso. Mas depois de tudo que você fez e deu à sua irmã e aos seus pais, é justo que eles consigam reunir algo para você. Precisamos do dinheiro. As mãos de Anguisen tremiam. Eu sei, voltarei em breve. Fique seguro, Tuti. Ele desligou, aparentemente perdido em pensamentos. Anguisen passou as mãos no pescoço, aliviando o estresse acumulado. Sua esposa não sabia que seus pais já estavam mortos. Se ela soubesse, gostaria de levar as crianças para prestar-lhes homenagens pela última vez. Embora os pais dele não gostassem dela no passado, ela não levava essas coisas muito a sério, talvez porque a esposa dele também cresceu em uma casa onde a mãe não era querida pelos avós. A mulher aceitou tudo com uma pitada de sal. Se você não se importa com ela, ela não se importará com você. Naquela época, ela era vista como desrespeitosa por causa de sua atitude. Mas Anguisen não a julgou nem a forçou a praticar qualquer ato de piedade filial como nora de seus pais. Eles abusariam de seus poderes e dificultariam as coisas para ela se tivessem a oportunidade de fazê-lo. Pensando na situação em questão, ele voltaria à aldeia de Polo não só para dar descanso aos pais, mas também para receber de volta todo o dinheiro que enviou à sua querida irmã. E quando ele quis dizer tudo, ele realmente quis dizer tudo. Tudo o que ele enviou nos últimos anos seria definitivamente coletado. E se ela não pudesse cuspir o dinheiro, então a casa dos pais, as fazendas e as terras que ela tomou como suas seriam devolvidas a ele. Além disso, uma nota promissória estava em ordem. Anguisen não sabia como Dorian a faria resolver tudo. Mas ele estava confiante com esse aluno dele. Certamente, o grão-mestre tinha seu jeito de fazer as coisas, não? Com os óculos de leitura, Anguisen balançou a cabeça, forçando-se a focar no livro em suas mãos. A vila de Apolo ficava a 16 horas de distância. E eles só estão na estrada há 3 horas, no máximo. O motorista, Shanqi, havia avisado que nas próximas 2 horas eles entrariam em outra cidade para almoçar. E 6 horas depois disso, eles entrarão em outra cidade chamada Haipik para uma refeição. O nome Haipik foi porque a cidade estava posicionada no alto do terreno montanhoso. Anguisen já tinha ouvido falar desta cidade antes, mas nunca tinha estado lá pessoalmente. Embora ele tivesse visto as placas da rodovia que levavam à cidade em várias ocasiões. A cidade ficava a 5 horas da aldeia de Polo. VRMMM tio. O veículo dirigiu pela rodovia em silêncio.
E em pouco tempo eles foram para outra cidade para almoçar, 2 horas depois. Depois disso, eles dirigem novamente por mais 6 horas. E você não saberia disso? Mais uma vez era hora de jantar. Dorian, que estava fechando os olhos durante todo o trio, de repente os abriu e ligou a alta potência de longe. Cidade de Pico Alto. Foi isso. Névoa. Anguisen deixou escapar, perguntando se precisaria de sua jaqueta ao sair. É normal que High Peak desenvolva um cheiro de neblina, vendo o quão alto ele estava cercado pelas bênçãos da natureza. Mas o que era estranho era que no auge do verão, High Peak ainda estava frio, tanto que a neblina poderia emergir do local. Vendo que agora eram 9h15 da noite. Embora a cena fosse visível, o sol estava agora em sua fase final de pôr do sol, revelando uma tonalidade laranja, rosada ardente. Será que mesmo durante as noites de verão, High Peak ainda fica tão frio? Afinal, por mais claro que estivesse lá fora, já era noite. E a julgar pelo pôr do sol já escuro, em mais 10 minutos ou mais, toda a Terra deverá estar envolvida na escuridão. Em outras palavras, quando chegarem ao pico alto, nenhum raio de luz solar estará presente. É melhor eu me vestir. Anguisen pensou, já pegando sua jaqueta. Ele aceitou por capricho, mas quem saberia que ele realmente o usaria? Com certeza, o velho ditado funciona em todas as situações. É melhor prevenir do que remediar. É melhor estar preparado do que surpreso. VRMMMMMM tio 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 tio. O veículo entrou sem demora. Ao contrário de outras regiões que têm suas vilas e cidades relativamente próximas da rodovia principal ramificada, seria necessário forçar mais 20 minutos para entrar na entrada da cidade de High Peak. Embora já passasse das 21 horas, essas cidades pequenas sempre tinham lanchonetes 24 horas e lanchonetes para os viajantes que passavam. Embora pela aparência das estradas escassas, este lugar não deveria ter tantas pessoas visitando-o dentro e fora. Pelo menos foi isso que Anguisen resumiu. Mas Dorian tinha outra teoria para as coisas. Subiram e dirigiram até High Peak. E quanto mais avançavam, mais denso era o nevoeiro. Quão frio estava? O queixo de Anguisen quase caiu, observando a névoa formar uma camada semelhante à fumaça nas janelas. Isso é precipitação? Choveu ou algo assim? Com o aumento da neblina, até mesmo ver a estrada à frente estava se tornando uma tarefa difícil. Tio Toque. Shank acendeu os faróis e estabilizou a velocidade à frente. O grão-mestre não precisou avisá-lo. Ele já sentia a estranheza no ar. O que era ainda mais estranho era que não havia veículos no caminho. Nenhum veículo caindo. Mas isso era estranho. Esta era uma cidade e não uma aldeia. Não importa o quão desolado fosse, pelo menos uma pessoa deveria estar se movendo ou dirigindo um veículo em costa abaixo. Shank estreitou os olhos, jogando-os para todos os cantos com uma luz vigilante. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Anguisen respirou fundo na janela, vendo-a embaçar em um instante. Espantado estava longe do que ele sentia. Cidade do Pico Alto. O lugar lhe dava uma sensação desconfortável. Mas vendo que os outros estavam calmos e sem preocupações, Anguisen achou que ele estava pensando demais. Limpar. Anguisen franziu a testa inconscientemente, puxando as mangas para a frente para afastar a névoa que criou na janela. Mas logo, seu braço congelou no chão. Alguém pisca e o que ele pensa ter visto parece uma invenção de sua imaginação. Anguisen recostou-se na cadeira, sentindo que provavelmente não via nada além de árvores. Ele deixou o assunto completamente para trás, sentindo sua barriga roncar por uma refeição. Cruzando as pernas, ele olhou para o telefone para passar o tempo. A neblina impossibilitou o passeio. Então, para ele, a jornada deles até High Peak não seria digna de nota. Mas ele mal sabia que esta cidade aparentemente comum era onde sua história noturna começaria. Fim do capítulo. Capítulo 285. Para a cidade, vamos. Bam! O trio saiu do veículo, olhando para a cena nebulosa. Olhe para a esquerda, olhe para a direita.
Olho para cima, olhe ao redor. Anguisen pôde ver alguns vislumbres dos prédios ao seu redor, mas não muitos. Se não fosse pela lua, mostrando seus raios fracos através da neblina, embora a maior parte dela estivesse bloqueada pela densidade da neblina. Com uma visão completa de 360 graus, ele inclinou a cabeça no sentido horário, absorvendo tudo. Tão assustador, ele murmurou. As ruas estavam vazias, sem nenhum veículo circulando em qualquer faixa. Mas talvez o que fosse ainda mais perturbador fosse o facto de os veículos nas bermas das estradas terem sido marcados muito apressadamente, como se as pessoas estivessem a fugir de alguma coisa. A cena era realmente perturbadora. Portas deixadas abertas, carros estacionados verticalmente em uma estrada horizontal, tudo fez o peito de Anguisen apertar. Tio, F asterisco, o que é que foi isso? Anguisen pulou como um gato mergulhado na água. Relaxe, é apenas uma coruja. A voz de Shank pareceu acalmar suas pernas já trêmulas. Mas não tanto. Ah, sim, você está certo. Provavelmente é uma coruja. Embora Anguisen concordasse, ele ainda não largou as roupas de Shank. Mesmo ele não pareceu notar a reação de seu corpo. Olhando para a névoa que agora engolfava os muitos edifícios de 2 andares esparsamente dispostos prédios em ambos os lados das ruas, Anguisen semicerrou os olhos, na esperança de ver a dita coruja. Nada. Ou, era alguma coisa? Seus olhos viram alguma coisa. Mas mais uma vez, depois de um piscar, registrou nada. Ele olhou para a cena com o rosto inclinado em transe. Senhor, Anguisen, a voz de Shank o despertou de seu estupor. Ah, vendo Dorian já avançando, como ele poderia continuar se distraindo? Embora uma parte maior dele estivesse preocupada com a situação nesta cidade. O que poderia acontecer? Fez as pessoas aqui deixarem seus veículos com tanta pressa. Os muitos prédios estavam completamente escuros, com apenas alguns tendo luzes que provavelmente acendiam automaticamente. As luzes da rua também estavam acesas, embora a neblina ainda limitasse sua visibilidade em 90% para ser honesto. Ele achava que a lua fazia um trabalho de iluminação melhor do que as luzes da rua, que, aliás, eram muito fracas, como se estivessem com pouca energia. Elas piscavam e piscavam sem parar, apagando e acendendo várias vezes. A pulsação fez com que sua garganta se contraísse, causando uma onda nauseante de ansiedade em sua barriga. E o que era aquele cheiro? Embora fraco, havia um cheiro ruim e excessivamente pungente no ar que coçava suas narinas. Janelas abertas, algumas fechadas. A cidade parecia deserta. Além disso, não havia sinal nesta cidade. Suor frio escorreu pelas costas de Anguisen. Tudo escrito avisos. Ele queria dizer alguma coisa, querendo que eles saíssem e encontrassem outra cidade para comer. Mesmo que não houvesse nada de errado com sua casa, ele ainda não teria apetite para uma refeição. Anguisen abriu a boca e fechou-a em silêncio. No final, ele não disse nada. Shank olhou para ele brevemente. Vamos. Como não podemos dirigir mais, só podemos caminhar. Assim, o trio se movia pela bagunçada estrada principal em zigue-zague, sem pisar nas calçadas. E enquanto se moviam, continuaram a observar os veículos deslocados aleatoriamente nas estradas. Quanto mais Anguisen prosseguia, mais sinos de alerta soavam em seu coração. Ele se virou abruptamente, mas não viu nada. Posso estar errado? Porque tenho a sensação de que estamos sendo vigiados. Bah, esqueça. Anguisen balançou a cabeça, seguindo a dupla de perto. Mas justamente naquele momento, algo bizarro aconteceu. Parece que sua mente gosta de pregar peças nele. Ele pensou. Nos prédios escuros, becos e até mesmo nos telhados, centenas e centenas de olhos de diferentes formas olhavam para as costas do trio em meio às sombras. O trio caminhou pelo que pareceu uma eternidade para Anguisen, 15 minutos, dando várias voltas na rua antes de parar repentinamente. A viagem foi sombria e inquieta, sem sinais de vida nas estradas ou nos edifícios.
Eles haviam se desviado da principal via comercial, chegando a uma das primeiras ruas residenciais com casas alinhadas em ambos os lados da rua. Dorian semicerrou os olhos, parando diante de uma das casas de aparência comum na rua. Era uma casa verde, ampla, de 2 andares, com um pequeno quintal na frente e os portões da garagem ainda fechados. Mesmo assim, o veículo que estava na propriedade foi destruído pela porta de madeira da garagem. E nos canteiros da frente, todas as flores estavam murchas e mortas. Todas, exceto as rosas de cores vivas e sangrentas que pareciam bem nutridas. Mas por que ele parou nessa resistência? Dorian inclinou a cabeça para cima, olhando para a neblina acima. Foi aqui que tudo começou. Levantando os pés, ele passou por cima do berço derrubado e quebrado no gramado. Manter-se. Shanky e Yang Zhen o seguiram de perto enquanto observavam a bagunça espalhada pelo gramado. Tio Chiiaa tio tio tio. A porta rangeu alto, mas, ao intervir, Yang Zhen foi levado de volta. Isso. 0_0. Pisque. Piscar. Como pode ser tão limpo, organizado e intacto? Yang Zhen deixou escapar, imaginando como o exterior da casa parecia ter passado por um furacão enquanto o interior parecia uma casa recém-mobiliada. Como explicar o berço que foi atirado de uma janela nesta casa? Como explicar os demais objetos domésticos também espalhados dessa maneira? Se não fosse pela janela quebrada na lateral do prédio, o carro bateu na porta da garagem e a maçaneta quebrada da porta da frente, ele teria pensado que estava tendo alucinações com tudo o que viu antes. Ei! Dorian riu, movendo-se alegremente pelo prédio. Primeiramente, visitaram todos os ambientes do andar principal, com foco principal na cozinha e na sala de jantar. Afinal, quem sabe que coisas estranhas eles encontrariam nesta casa aparentemente comum. Fim do capítulo. Capítulo 286 Casa Estranha. Olá, tem alguém aqui? Yang Zhen não pôde deixar de pedir isso por cortesia, visto que estava entrando na casa de alguém sem ser convidado. Não era isso que eles chamam de quebrar uma entrada. Yang Zhen se movia, não querendo tocar ou quebrar nada acidentalmente, pois já estava endividado e não queria incorrer mais em sua cabeça. Logo a turma subiu as escadas, verificando os diversos quartos disponíveis. Primeiro, eles foram para o quarto principal adequado para um casal, com 2 pequenos escritórios em extremidades diferentes da sala. Olhando para os acessórios de cabelo, maquiagem, máquina de costura, cestas artesanais e outros itens da sala, eles presumiram que aquele pequeno escritório seria para a esposa. E em outro escritório havia livros, um taco de beisebol, conjuntos de modelos de trens colecionáveis e itens que provavelmente pertenciam ao marido. Dorian ergueu a sobrancelha, olhando para a jornada que parecia ter sido escondida às pressas. E pela sua aparência, parece ser usado com bastante frequência pelo seu dono. Ao contrário dos outros livros aqui, não havia poeira nele. Alguns arranhões apareceram na capa, e algumas páginas também foram relatadas, provavelmente com vincos e esfarelamentos do livro. Era quase como se o proprietário estivesse tentando esconder de sua esposa e de muitos outros tudo o que escreveu. Que segredo você poderia estar escondendo? Ao ver Dorian escolher o livro, Yang Zhen, que já era muito próximo dele com limites pessoais, não resistiu à vontade de dar uma olhada no diário. Ou deveria dizer diário? Diário de Clive Kong-Xian. O livro tinha uma capa verde que parecia macia, feita para imitar pelos de animais. Dorian folheou as páginas, sem sentir nada de estranho, até chegar a uma página datada de 3 semanas atrás. Domingo, dia 3. Hoje peguei novamente meu filho de 4 meses, feliz por ele estar se tornando um menino forte. Como pai, isso é tudo que quero para ele. Mas, parece que notei algo estranho com ele. Sempre que ele come essas coisas, ele sorri como se estivesse em êxtase. Yang Zhen franziu a testa. Comendo essas coisas? Que coisas? Quarta-feira, dia 6. Quando eu estava prestes a entrar no quarto do meu filho, ouvi-o rir e rir de forma estranha. E então, decidi espioná-lo.
E quanto mais eu olhava pelas frestas da porta, mais perturbado ficava. Seria essa uma reação que uma criança deveria ter? A sensação desconfortável que pensei que iria embora ficou mais forte do que nunca. Sexta-feira, 8. Minha esposa me disse para brincar com meu filho com o chocalho que ela comprou. Mas embora eu também estivesse com medo, não ousei ir contra minha esposa. Afinal, se eu a incomodar, onde vou dormir esta noite? Com firme confiança, continuei tagarelando, mas percebi que seu sorriso era apenas superficial, como se nada mais além daquela refeição pudesse fazê-lo feliz. Foi nesse momento que um pensamento estranho turvou minha mente. Meu filho estava possuído. Domingo, dia 10. Observei a criança na sala várias vezes e, embora pareça ridículo e insano, incluí que meu filho não é normal. Cada vez que ele come essas coisas, seu rosto parece pouco natural. Mas ele é meu filho. Então eu o capturei e o levei a um hospital para uma verificação de rotina. No entanto, eles disseram que não havia nada de errado com ele. Mas eu sabia que eles estavam errados. Estava tudo errado com meu filho. Angzen está aqui tenso, querendo saber o que aconteceu a seguir. O que o homem fez? A revelação chocante no diário já o deixou na ponta da cadeira. Se fosse o ex-ele, a quem ele recorreria em busca de ajuda? Quarta-feira, 13. Passei um tempo pesquisando o que fazer, sentindo cada vez mais que meu filho poderia realmente estar possuído. Mas não havia nenhuma informação online. E eu sabia que se dissesse algo dessa natureza, ficaria preso para o resto da vida. Até agora, minha mente continua me dizendo que sou o louco por pensar assim. Mas ainda há aquele sentimento de 5% que me diz que estou no caminho certo. Ou será que estou pensando demais nas coisas? Enfim, a estranheza do meu filho é muito perturbadora. E parece que ninguém além de mim percebe isso. Parece que esta é uma batalha que terei que travar sozinho. Ninguém no mundo estaria do meu lado. E, francamente, também estou começando a pensar que estou louco, completamente fora de mim e que fui para um bunker. Enquanto escrevo neste dia lindo, mas perturbador, sinto-me esmagado por 1000 espadas. Como vou salvar meu filho? Shank estreitou os olhos, absorvendo todas as informações que leu. Sexta-feira, 15. Hoje percebi mais uma vez que não há informações sobre o que fazer nesses casos. Então não tive escolha a não ser encontrar soluções para mim mesmo. Como vou afastar o que quer que esteja possuindo meu filho? Primeiro, joguei-o em uma banheira com água e lavei seu corpo com detergente de louça quando minha esposa não estava por perto. Domingo, 17. Ok. Portanto, esta primeira opção não funcionou. Mas vou desistir? Não é uma chance. Hoje planejei falar com o que havia nele, dizendo para ele deixar meu filho em paz ou não vou dar essas coisas para ele comer. Bem, o plano parecia bom. E, francamente, estou orgulhoso do meu pensamento inteligente. No entanto, calculei mal a chegada antecipada de minha esposa. Ela me encontrou falando sobre causar o mal em meu filho. E sem me avisar, ela se aproximou, pegou-o da enorme tigela de óleo em que o coloquei e gritou comigo com toda a força de seus pulmões. Que diabos está errado com você? Você está louco? O que diabos você está tentando fazer com nosso filho? Blá, blá, blá. Não me lembro do resto. Francamente, ela disse tantas coisas que provavelmente perdi. Mas uma coisa era certa. Esta noite dormirei no sofá. Os lábios de Angzen se contraíram, sentindo que ele também teria expulsado o idiota se ele fosse sua esposa. Dorian virou a página. Terça-feira, dia 19. Dia 19, Angzen ficou surpreso. Não foi ontem? Imediatamente, a tensão na sala aumentou. Fim do capítulo. Capítulo 287. Eventos de ontem. O que aconteceu então? Angzen tinha cada vez mais gargantas ameaçadoras meditando em sua mente. Terça-feira, dia 19. Se alguém vir isso, espero que não me considere louco, pois o que estou prestes a falar é inteiramente verdade. A caligrafia era trêmula, com respingos de sangue espalhados na página.
Anguizem imediatamente teve a ilusão de ser um jovem de 20 ou 30 anos, escrevendo com as mãos trêmulas e profundas linhas de preocupação no rosto. Sua escrita ficava por baixo ou por cima das linhas escritas no diário. E à medida que as palavras avançavam em parágrafos, as letras também ficavam grossas e irregulares, como se o homem estivesse correndo para completar o diário antes de ser descoberto. Mas de quem? A esposa dele? Anguizem não pensava assim. Anteriormente, o homem, embora respeitasse a esposa, não demonstrou nenhum sinal de medo dela em seus escritos. Então, quem estava vindo atrás dele? Um pensamento estranho passou pelo corpo de Anguizem como um choque elétrico. Não, tio, não pode ser, pode. O corpo de Anguizem ficou mole com uma sensação avassaladora de perda de controle. Só espero estar errado, ele pensou, continuando a ler as palavras trêmulas do homem. Meu filho fez tudo. Hoje começou como um dia normal. O sol nasceu, meus vizinhos estavam alegres e a cidade borbulhava como sempre. Mas no final da manhã voltei do trabalho para passar as férias em casa. Mas ao chegar, vi algo que temo nunca esquecer. As palavras aqui foram amortecidas como se fossem das lágrimas do homem. Anguizem nunca se conectou tanto com um livro como com este diário. Ele podia sentir a dor emitida pelo homem. E a escrita estava ainda mais instável do que antes. Marta, meu filho matou Marta. Entrei em nosso quarto e vi o corpo de minha esposa caído no tapete ensanguentado. Seus olhos estavam turvos e bem abertos. Um único olhar e eu sabia que ela morreu em estado de choque. Seu próprio filho de 4 meses a matou. Eu me arrependo disso. É tudo culpa minha. Eu deveria ter matado o garoto no momento em que percebi sua diferença. Se eu tivesse feito isso, Marta ainda estaria viva. Eu queria gritar e chorar, desejando levar seu corpo embora. Mas meus pés se recusaram a obedecer aos meus pensamentos. Eu sou um covarde. Eu me odeio por ser tão fraco. Cobri as mãos com a boca, com medo de gritar ao ver meu filho arqueado, comendo o interior do corpo da minha esposa. O monstro abriu um buraco em seu peito, comendo seus intestinos e coração até o conteúdo. No final, os barulhos estranhos que ouvi atrás de mim me fizeram correr até aqui. Colchete que fecha. Anguizem parecia ter visto a cena de um homem coberto na frente e nas costas. O homem provavelmente queria se afastar lentamente e fugir. Mas ele disse que ouviu ruídos estranhos vindos de suas costas. Algo devia estar se movendo para atacá-lo da passagem para fora da sala. E com a criatura à sua frente, comendo o corpo de sua esposa, sua única opção seria correr para seu escritório à esquerda para se esconder. No final, o homem parecia ter ficado preso aqui. Mas se isso fosse verdade, onde estava o homem agora? Além disso, eles não viram sangue no tapete quando entraram na sala. Então tudo isso foi apenas imaginação do homem. Errado. Anguizem não se sentiu assim, especialmente depois de ver a maldita página. Mas por que o sangue escorria como um sangue de Buzi? E o que exatamente aconteceu nesta casa? 1000 perguntas rondavam sua mente à medida que ele lia. Eu não tenho muito tempo. Eles estão arranhando as portas. E sinto meu corpo ficando cada vez mais fraco a cada segundo. A janela do meu escritório não se move, não importa o quanto eu tente abri-la. Tentei acenar e pedir ajuda a quem passava. Mas ninguém parecia me ver como se eu fosse invisível. Enquanto olhava pela janela, parecia ter visto uma névoa espessa pairando sobre minha casa. E à medida que a neblina ficava cada vez mais pesada, os sons estranhos também ficavam mais altos. A neblina está se espalhando por toda a cidade. Posso ouvir gritos e lamentos vindos de fora. A neblina matou todos nós. Quanto mais o homem escrevia, mais fraca era a pressão aplicada ao escrever. Anguizem podia sentir a fraqueza do homem emanando de suas palavras escritas. E com certeza, ele estava certo. Ponto. Eles estão vindo atrás de mim, não tenho muito tempo. Se alguém ver isso, peça ajuda. O segredo está no... Corta. As palavras foram interrompidas ali.
O homem provavelmente correu para esconder o diário bem a tempo, antes que o que quer que estivesse lá o levasse embora. F asterisco. Um arrepio subiu pela espinha de Yang Zhen. E com a voz trêmula e instável, ele não pôde deixar de perguntar o que não tinha resposta. Ele está morto? Silêncio. Todos olharam para a leiteria em total silêncio. Queridos céus, Yang Zhen manteve a cabeça em desespero ao pensar em tudo. Quem diria que uma viagem à sua aldeia natal seria tão mortal? Claro, este aluno dele poderia lidar com 1 ou 2 fantasmas. Mas e uma criatura tão perigosa? E você não ouviu o homem? Ele disse que havia muitos outros também. Para a cidade ser tão desolada significava que eles eram em grande número. Então, como ele pode depositar suas esperanças neste aluno para limpar todos eles? O cérebro de Yang Zhen entrou em modo de emergência à medida que ele segurava com mais força as roupas de Shang-Chi. Volte. Temos que voltar. Dorian fechou o livro com muito cuidado, como se não fosse perturbado pelo que estava acontecendo ao seu redor. Voltar? Não podemos. Por quê? A voz espinhosa de Yang Zhen liberou sua seriedade. Por quê? Ele olhou para Dorian com os olhos abertos e a boca arregalada, querendo saber do que diabos ele estava falando. Por que eles não podem voltar? Porque simplesmente não podemos, respondeu Shang-Chi, afastando os poucos fios de cabelo caídos que pairavam sobre seu rosto. Senhor, Yang Zhen, se você não percebeu, os carros só podem entrar na cidade, mas não sair. Portanto, não é que não queiramos ir, mas o que quer que esteja aqui se recusa a sair. Estrondo. As palavras de Shang-Chi fizeram as pernas de Yang Zhen virarem macarrão. Presos. Eles ficaram presos aqui com aqueles monstros. O arrependimento encheu sua mente, perguntando-se por que ele não percebeu a estranheza da neblina antes de entrar na cidade. Você tem que saber que da rodovia ninguém acharia estranho. Da rodovia, a neblina parecia bem menos fina do que sua verdadeira espessura, apenas dando a sensação de que deveria ser assim. Com a posição mais elevada de High Peak Town, ninguém piscaria, sentindo apenas ser obra da natureza. Mas quem saberia que estava tudo errado? Dorian olhou para a janela. E com o rosto voltado para a dupla, ninguém sabia o que ele pensava. Principalmente Yang Zhen. No entanto, como Yang Zhen poderia saber que no momento em que seu aluno se virou, um leve sorriso se formou em seu rosto. Bem, é verdade que o que os prendeu aqui os impediu de fugir. Mas, os olhos de Dorian se estreitaram de brincadeira. Quem disse que ele queria ir embora? O sistema estremeceu em seu espaço. Seu hospedeiro está fazendo isso de novo. Sempre que via essa expressão específica no rosto de seu hospedeiro, sentia a necessidade de se esconder debaixo de qualquer coisa em seu espaço. O sistema sentiu que não era que seu hospedeiro estivesse preso aqui com essas criaturas, mas que eles estavam presos aqui com o hospedeiro. Com um cobertor inexistente sobre sua cabeça, ele se escondeu debaixo de sua cama inexistente. Arrepio, arrepio, assustador, assustador. Seu hospedeiro é muito assustador assim. Quanto às outras pessoas que estavam dirigindo, seu hospedeiro lançou uma formação de ilusão nas estradas antes de chegar aos caminhos nebulosos. Para isso, ele lançou um único moeda de ouro pela janela na estrada. E em pouco tempo, uma bola circular azul disparou, custando toda a estrada e até mesmo algumas regiões além da estrada. Qualquer pessoa que tentar subir verá vários sinais de obras na estrada e falsas ilusões seres dizendo-lhes para voltarem. Era tudo uma ilusão, mas, como os chinelos de cristal da Cinderela, por volta das 6 horas, a moeda que seu anfitrião havia jogado derreteria e a ilusão seria quebrada. É por isso que seu hospedeiro deve resolver as coisas diante deles. Quanto ao medo de que as criaturas fugissem quando seu hospedeiro entrasse em ação, também não é preciso se preocupar porque, assim como no caso da moeda ilusória, seu hospedeiro havia enviado homens de papel para fora do veículo antes de entrarem nos caminhos nebulosos. Isso mesmo, aqueles homens de papel tinham se espalhado, circulando a cidade inteira a partir de um perímetro mais amplo.
Eles não chegaram muito perto das regiões onde o nevoeiro começou, não querendo assustar o inimigo. Criando e distanciando, a formação foi montada por eles. E com a energia que Dorian injetou neles, eles também deveriam poder ser usados até às 6 da manhã. Quanto a como seu hospedeiro os usaria, o sistema não sabia. Ponto. Todos estavam imersos em seus próprios pensamentos quando, de repente, ouviram ruídos fracos vindos de dentro da casa. Ang Zen sentiu apenas a axila encharcada de suor. O que é que foi isso? 0p0. Fim do capítulo. Capítulo 288. Ajude-me. Tio criatura. Criatura. Critter tio. Os sons de unhas batendo umas nas outras ecoaram em um leve assassinato através da porta aberta. Mamãe. Ang Zen apertou ainda mais Shanji, ficando atrás dele tão perto que ele até queria misturar sua medula óssea com a dele e se tornar um com Shanqi. Com os olhos saltando sobre os ombros de Shanqi, Ang Zen olhou para as faixas do quarto além das portas abertas. Ang Zen já pensava que estava desesperado, sem saber que isso era apenas o começo. De repente, seus olhos se arregalaram de horror. Shanqi também sentiu sua estranheza, encontrando o olho no olho. Ajude-me. Bum! As janelas quebraram. E antes que Ang Zen pudesse reagir, seu corpo voou para trás, pela janela. Algo o estava puxando para trás. Ah, tio! Seus gritos misteriosos de ecos ecoaram pela assustadora cidade nebulosa. Uau! Shanqi saltou no ar e agarrou a mão de Ang Zen, desaparecendo na neblina. Com sua missão designada, ele voluntariamente se permitiu cair na barriga da fera. Ah, tio! Os gritos de Ang Zen eram tão agudos quanto os de um cantor de ópera. Se você dissesse a ele que ele poderia gritar como uma garotinha, ele teria argumentado em total negação, querendo bater em quem quer que manchasse seu bom nome. Mas depois de hoje, ele percebeu quantas capacidades latentes ele tinha dentro de si. Seus dedos estavam congelados até os ossos com um estranho cheiro de ar frio que emanava da neblina. O corpo de Ang Zen começou a tremer. E logo, um fluido quente escorreu por suas calças, sentindo a morte inevitável. Sim, ele, um homem adulto, havia se molhado. Mas ele não poderia se importar com tanto constrangimento. Ponto. Nós vamos morrer. Ao longo de toda a jornada noturna através do nevoeiro, Ang Zen falou de todos os arrependimentos de sua vida. Foi o arrependimento de morrer muito jovem e não realizar o sonho de ser um professor famoso. Ou foi por causa do arrependimento de não ter feito ginástica adulta suficiente com a esposa. E os filhos dele? Ele nem os tinha visto crescer, se casar e viver para lhe dar netos. O fato de ele nem ter viajado pelo mundo ou conhecido outros lugares também foi um grande arrependimento em seu coração. Muito jovem. Ranho e lágrimas se espalharam por seu rosto enquanto ele voava para trás. Eu não quero morrer. Sou muito jovem para morrer. Shanqi ouviu Ang Zen em silêncio, olhando para a atmosfera nebulosa ao seu redor. Em um piscar de olhos, eles foram enviados através da cidade, até o outro lado. Ban! Seus pés sem dúvida estavam torcidos. Mas ele não se importava com a dor. Levantando-se, ele logo percebeu onde eles foram deixados. Cemitério. Ah, tio! Ang Zen apenas sentiu suas pernas tremerem como as de um bezerro recém-nascido. Este era o cemitério deles, não era? Triângulo T. Ponto. Tio Clitter. Tio. Os ruídos estranhos apareceram mais uma vez. Mas só desta vez, Ang Zen viu centenas de olhos amarelos nas sombras nebulosas. Sua barriga tremeu ainda mais de pânico. O que eles deveriam fazer? Sem perder tempo, Shanqi agarrou Ang Zen. Vamos! Sim. Eles tiveram que correr para salvar suas queridas vidas. Assim, Ang Zen, que torceu o tornozelo, de alguma forma possuía a capacidade de vencer até mesmo o campeão mundial de corrida numérica. Você tenta fazer com que eles o persigam e veja se você não desenvolve supervelocidade.
Ang Zen não precisou olhar para trás para saber que estavam sendo perseguidos. Gole. Ang Zen engoliu em seco. Uma sensação de terror percorreu suas veias. Não importa o quão rápido ele corresse, ele podia ouvir os sons farfalhantes ficando mais pesados atrás dele. E quando ele finalmente jogou a cabeça para trás dos ombros, ele teve um vislumbre de algo rastejando sobre uma lápide. Que diabo é isso? Os olhos de Ang Zen se arregalaram exageradamente. A coisa era preta e pequena como uma boneca. No entanto, tinha uma cauda e uma boca cruel com dentes afiados em forma de serra. E embora a neblina tivesse mascarado a maior parte de sua aparência, Ang Zen ainda sabia que era feio. Ele nunca tinha visto nada tão horrível antes. Todo o seu ser fez seus cabelos ficarem em pé. O corpo da criatura se contorcia em espasmos enquanto sorria e torcia o pescoço para Ang Zen com seus olhos amarelos. Tio Clitter, tio. Ele emitiu o ruído familiar antes que uma espessa camada de névoa cobrisse a lápide em que estava, fazendo com que Ang Zen não a visse mais. Mas essa prévia foi suficiente para fazer Ang Zen empalidecer. Tio Clitter, tio. Shank agarrou a mão de Ang Zen com a direita, aumentando sua velocidade à medida que avançavam. Alguma coisa não está certa. Essas criaturas poderiam ter chegado até nós há muito tempo. No entanto, eles pareciam gostar de nos perseguir a uma distância segura. A mente de Shank rapidamente começou a trabalhar. Ele sabia que as criaturas do submundo adoravam brincar com a comida e sentiam medo e desespero em suas presas antes de engoli-las inteiras. Mas embora a situação aqui parecesse ser assim, a leiteria que viram antes, bem como todo o desaparecimento dos habitantes da cidade, deixaram muitas perguntas sem resposta. Depois de testar alguns fatos e correr em diferentes direções, Shank finalmente concluiu o assunto. Eles estão nos forçando a seguir um caminho. Os olhos de Shank se estreitaram, olhando para o prédio solitário no topo do cemitério. Parece que não temos escolha. Lá, vamos. Tio, Ang Zen não estava pensando, apenas balançando a cabeça enquanto observava as muitas mãos estranhas irromperem do chão ao passarem por várias lápides. Havia zumbis também, 0p0, tio grrr tio. Todos os tipos de zumbis com pele azulada, arroxeada e verde rastejaram lentamente para fora de sua colheita como uma cena de um filme do juízo final. Quanto mais Ang Zen via, mais ele queria chorar. Ele jurou que mesmo que conseguisse sobreviver milagrosamente neste buraco infernal, ele nunca mais voltaria para High Peak Town. Você pode simplesmente esquecer de atraí-lo como turista. Quem sabia quando algo assim aconteceria da próxima vez? Zumbis. Havia zumbis malditos em seu encalço. Fim do capítulo. Capítulo 289. Um humano interessante. Assim, a dupla seguiu em direção ao edifício no topo da colina em meio aos muitos olhos amarelos olhando para eles de dentro da neblina. Mas lá em casa as coisas eram muito diferentes do que pareciam inicialmente. Alguns minutos antes, Shank e Ang Zen tinham acabado de voar pela janela, deixando um jovem e, indefeso, Dorian sozinho. Dorian calmamente colocou o diário no bolso interno da jaqueta, secretamente tornando seu tamanho tão pequeno quanto uma carteira. Muito calmamente, ele saiu do escritório, passando pelo enorme quarto. A cena parecia exatamente como quando ele entrou. No entanto, as aparências enganam. Atrás de Dorian, as paredes começaram a sangrar e descascar. Em menos de um segundo em qualquer caminho que ele percorresse, o mesmo fenômeno ocorreria. Pingar. Gotejamento. Tio. O sangue escorria pelas paredes agora descascadas até o chão mofado, transformando-se em névoa branca quando tocava o chão mofado. As paredes tornaram-se mais estreitas e um leve, mas evidente, cheiro fantasma invadiu a cena. Dorian riu, sem se preocupar em se virar. Ao contrário do que Shank e Ang Zen viram, a casa sempre foi assim. E durante todo o tempo em que se movimentaram, a casa foi mudando de forma para se adequar aos olhos de quem entrava.
Mas depois que eles deixassem um lugar, ele voltaria aos seus horrores. E aquela neblina? Dorian estreitou o olhar, imerso em pensamentos. Tio Clitter. Brilho. Clitter. Tio. Os ruídos estranhos ecoaram novamente, mas pareciam não ter efeito sobre o humano que muitos olhavam. Era como se Dorian fosse surdo. Chegando ao térreo, ele preguiçosamente colocou as mãos no bolso, começando a atravessar o espaço. Você não vai sair? Os ruídos estranhos cessaram de repente. E logo o espaço ficou silencioso como um cemitério. Tio risadinha. Risadinha. Giggle tio. Uma explosão de risadas infantis e brincalhonas ecoou da cabeça de um alce pendurada no alto das paredes. Interessante. Muito interessante. O alce disse, balançando os chifres como um sorriso artificial e esticado no rosto. Seus olhos aumentaram 2 vezes o seu tamanho, com um lado vermelho escuro e outro amarelo profundo. O alce sorriu para Dorian antes de esticar abruptamente o pescoço vários metros em direção ao rosto de Dorian. Estava tão perto que só mais alguns centímetros e teria tocado o lábio de Dorian. Se fosse outra pessoa, eles já teriam desmaiado de medo, chorado, implorado, gritado ou morrido de ataque cardíaco. Silêncio. Ambos se entreolharam em completo silêncio. E logo, o sorriso da criatura ficou ainda mais antinatural, retraindo o pescoço alguns centímetros para trás. Você é estranho. Olhando direto nos meus olhos, você nem sequer estremece. Dorian encolheu os ombros, sem se preocupar em falar com o chefe do modo. O Mus olhou para Dorian com interesse. Parecia ter encontrado um candidato adequado. Humano, você conquistou meu respeito. Quando seus amigos foram expulsos, você nem se importou com a vida ou a morte deles. Você é realmente cruel. Esse papai gosta disso. Então, que tal fazemos um acordo? Na tradução, sua alma seria saborosa de devorar. Deixar uma pessoa como Dorian com medo ou completamente sombria significava apenas que a refeição seria uma das mais deliciosas. Não, sua refeição estaria além do nível VIP. Mas o que era intrigante era que a aura, o ser e o sentido espiritual do humano mostravam que o menino era extremamente bom, quase sem escuridão em seu coração. Mesmo assim, acabara de testemunhar a crueldade do menino, permitindo que seus amigos voassem pela janela sem gritos de preocupação ou mesmo assassinatos de ansiedade. Pode-se ver que suas ações foram muito cruéis. Então, o que aconteceu com a maneira dos céus decidirem que ele era uma boa pessoa? Olá, se esse cara fosse uma boa pessoa, então, um submundo, era o Todo-Poderoso. Mesmo sem ver o garoto, o sentimento por si só não poderia estar errado. Não diga mais, definitivamente há uma confusão em algum lugar. Não que estivesse reclamando, mudar aquela enorme quantidade de, bom, no menino para ruim também fazia parte do que o tornaria delicioso. Bem, não seria a primeira vez que os céus cometeram algumas confusões na história. Embora raro, acontecia ocasionalmente. Assim foi dito. Ou, será que o menino acumulou tantas coisas boas em sua vida passada que estava simplesmente transbordando? Sem o conhecimento da criatura, sua suposição era parcialmente verdadeira. Como um exorcista genial na vida passada de Dorian, você sabe quanto bem ele acumulou. Claro, a razão pela qual ele ainda tem sorte é que ele ainda mantinha os mesmos princípios de então. Ele nunca procurou problemas, não agindo de forma condenatória contra nenhum mortal. Mesmo no manejo de animais, nunca houve demonstração de crueldade. Acima de tudo, ele era um exorcista muito bom. Quanto mais o modo olhava para Dorian, mais agradável aos olhos ele parecia. Essas pessoas também eram as mais determinadas. Se finalmente escolhessem seguir um determinado caminho, fariam um excelente trabalho no caminho para a realização de qualquer desejo que escolhessem. Não, preciso que o sinal humano entre em contato comigo. Seu alce fedorento, como você ousa tentar roubar meu hospedeiro? Já tenho contrato com ele. Então nem pense nisso. Acento circunflexo asterisco, porque outros estão lutando contra ele por causa de seu hospedeiro.
Se não pudesse se revelar, não iria pessoalmente dar um tapa no alce fedorento. HMPH. O sistema ficou irritado. Humano, eu conheço a sua espécie. Você pode parecer que não tem nenhum desejo, mas você tem. Dorian concordou interiormente. Ele tinha desejos. O alce sorriu como uma serpente em um jardim, circulando o pescoço em torno de Dorian, inclinando-se em direção ao ombro dele por trás das orelhas. Humano, estou certo, não estou. Você tem desejos, coisas que deseja tanto. Você sabe que o humano não pode ajudá-lo a consegui-los. Mas eu posso. Eu posso consiga o que quiser. Então, humano, por que não fazemos um pacto? Fim do capítulo. Capítulo 290 Seguro. A voz do alce parecia sedutora, com uma estranha ressonância de uma ninfa sedutora. Sua voz era lenta, mas agradável, muito diferente de sua ressonância sinistra original. Se fosse um humano comum, eles teriam pelo menos uma única onda de tentação vibrando em seus corações. Alguns podem rejeitar essas vibrações de tentação momentos depois, mas seria uma mentira dizer que eles não imaginariam pelo menos quão útil seria a sua ajuda. As pupilas vermelhas e amarelas do alce brilhavam de interesse quanto mais ele olhava para Dorian. Que tal isso? Clitter, clitter. Os pequenos sons na sala ecoaram novamente como se estivessem discutindo se o humano aceitaria a oferta ou não. Com as mãos nos bolsos, Dorian olhou preguiçosamente para o alce pelo canto dos olhos. Você diz que pode me dar tudo o que eu quero. Sim, o mus voltou a sorrir de forma não natural. Então, se eu quiser matar todos vocês, vocês podem fazer isso. Você, me matar? Hahaha, tio, mortal, isso é uma piada? Silêncio. O mus congelou de repente, finalmente entendendo que Dorian estava brincando com ele. Como ele ousa, cortejando a morte. Estrondo. Sua cabeça bateu no chão, destruindo diretamente a ilusão ao redor da casa. E neste momento, as paredes, o chão e o teto ficaram mofados em um piscar de olhos. Você, tio. Dorian não deu tempo ao alce para pensar, rasgando os dois lados da boca. Rasgar. O verdadeiro culpado foi revelado. Maldito seja, mortal. Como você ousa tocar no grande dele? O bebê apodrecido que saiu da boca do alce, ajustando suas mandíbulas deslocadas. Plop. As larvas caíam no chão à medida que ajustavam seu corpo. Seu corpo era azul pálido como o de alguém que morreu há muito tempo. E em seu peito havia um buraco enorme que era muito difícil de passar despercebido. Maldições! A culpa é de usar o corpo de um bebê humano. Depois de matar o bebê, ele usou o cadáver como seu meio. Realmente não teve escolha. Além de usar um bebê, não tinha idade suficiente e não seria capaz de se controlar se entrasse no corpo de um adulto. Isso rasgaria o corpo e sua verdadeira forma seria mostrada. A manipulação corporal para os seres do submundo veio com crescimento, tempo e força. Por medo de chifres para fora, rosto reconfortante, corpo saindo da carne humana, como ousa escolher qualquer outro corpo além do de uma criança? Não foi possível encontrar nenhuma criança com mais de 6 meses de nascimento, ou então não poderia garantir que não explodiria. E por que ainda permanecia neste corpo? Foi por causa do crack, rachadura. Ele forçou a mandíbula de volta ao lugar, chocado com o quão forte era o soco do humano. Não sentiu nenhuma flutuação estranha do ataque. Então só poderia ser que os céus realmente abençoassem este humano para lhe dar um físico tão incrível. Mas e daí? Tio Crunch. Ele mordeu os vermes nadando em sua boca como um doce duro, revelando um sorriso malicioso nos lábios. Humano, eu te dei uma chance. Mas já que seu ego é, como dizem, a ruína de um homem, então não me culpe por ser rude. Clitter RRR acento grave tio. O bebê apodrecido emitiu um som alto e estrangulado que fez toda a sala tremer como um terremoto. Estrondo. As janelas de vidro tremeram como se estivessem prestes a quebrar. Clitter. Tio. Os sons das outras criaturas saem.
E antes que alguém pudesse sentir outro sopro de ar, as criaturas saíram da escuridão. Tudo aconteceu em câmera lenta enquanto inúmeras mãos alcançavam Dorian. Humano, você realmente escolheu a escolha errada. 1, 2, 3. Desapareceu. O Dorian e as figuras estranhas desapareceram no ar. Era como se Dorian tivesse evaporado do espaço mofado. Mas onde? Onde ele foi? Ponto. Tio. Anguisen estava desesperado. Os zumbis e criaturas estranhas no escuro estavam atrás deles. Anguisen havia perdido quantas vezes havia tropeçado e quase derrubado os dentes em uma lápide. Principalmente quando uma mão de repente salta do corpo e segura seu tornozelo. Seu rosto pálido estremecia à medida que a pequena gordura em suas bochechas aumentava enquanto ele olhava para a mão esverdeada e deteriorada em seu tornozelo. Rápido, tire isso, salve-me. Oh tio. Anguisen estava chorando de verdade enquanto tremia e tentava se livrar do braço que o segurava. As criaturas que o seguiam estavam se aproximando deles com esse atraso. E mais uma vez, Anguisen fez xixi em qualquer resto de xixi que ficou em sua bexiga. Pente, tio. Shank tropeçou na mão do dinheiro, quebrando-a completamente. O grande mestre disse que ainda não iria revelar nenhuma onda estranha de aura celestial. Parece que só posso confiar na força bruta. Shank cerrou os dentes e puxou Anguisen para cima. Rápido, eles estão se aproximando de nós. Só mais um pouco e estaremos seguros. Embora tenha dito essas palavras para acalmar Anguisen, ele não acreditou nelas. O que é seguro? Essas coisas os levavam para esta estranha casa na colina. Ah, sim, temos que ir embora. A velocidade com que Anguisen seguiu ao lado de Shank foi inacreditável. O mais engraçado é que ele fez isso enquanto dava grandes saltos. E logo a dupla estava a centímetros da enorme porta de madeira. Acontece que as criaturas ganharam vantagem sobre eles, tanto que estavam ao alcance dos braços ao tocá-los. Ponto. Rápido. Anguisen escapou por pouco de suas garras ao ouvir sons de arranhões na porta que ele e Shank mal haviam fechado. Bam! Anguisen encostou-se na porta, dando um suspiro de alívio. Ufa, tio! A porta tinha um mecanismo de trava em forma de mostrador em sua maçaneta, permitindo que eles a mantivessem fechada por dentro. Mas será que isso seria realmente suficiente para fortalecer o local antes que as equipes de resgate cheguem até eles? Cadeiras, mesas. Precisamos bloquear as portas e janelas. É assim que se faz nos filmes. Reticências. Fim do capítulo. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles.